A paz do Senhor seja com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, que nos tem dado a oportunidade de estar caminhando dentro da Bíblia. Hoje nós estaremos entrando na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, que fala da teologia de Paulo. Uma carta importantíssima. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele aqui se intitula como servo de Jesus Cristo. Nós temos que ser servos. Servo é para fazer aquilo que o Senhor manda, né? Chamado para apóstolo, para ser enviado e separado para o Evangelho de Deus, para transmitir a notícia boa de Deus. 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, todos esses versículos, depois que ele fala aqui a respeito, né, do Evangelho de Deus, aí ele diz, o versículo 2, ele vai até o 6, é o mesmo texto, não é? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele foi colocando aqui as diferenças, né? As diferenças características de Jesus, né? E ele termina dizendo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. As pessoas são chamadas e as pessoas escolhem atender ou não o chamado. Isso aí é uma confusão que se faz. Quem escolhe somos nós. Né? João 3,16 diz, para aquele que nele crê. Então a pessoa escolhe crer. Para quem quiser, diz Apocalipse 22,17, para quem buscar, para todos aqueles que o buscam. Então, a iniciativa de ir até Deus através de Jesus, crer em Jesus como seu Senhor, né? O Deus encarnado, magnificado, essa iniciativa da escolha parte de nós, porque Ele escolheu a nós todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, diz Mateus 11:28. 1 Timóteo 2,4, eu já falei, diz que quer que todos os homens se salvem. Ele não tem parcialidade, não, ele quer a totalidade e venham ao conhecimento da verdade. Paulo, a Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 2 Pedro 3,9, diz, muitos têm a promessa como tardia, mas ele não retarda a sua promessa, antes ele é longânimo, querendo que todos se arrependam. Ele quer que todos, ele não escolhe um grupinho. Agora, quem aceita, quem faz a escolha de servir a Jesus, passa a ser um escolhido. É simples de entender, não tem complicação.
7. A todos os que estáis em Roma, porque ele escreve a carta aos romanos, né? Em Roma. Amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A fé dos romanos, dos crentes que estavam em Roma, era uma fé que era um símbolo, um modelo, né? Eles eram uma igreja modelo, e no mundo era anunciada a fé dos crentes romanos, dos que criam em Jesus, os cristãos de Roma. 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo intercedia muito por aquela igreja, né? Porque uma igreja de fé, uma igreja de lutas também, uma igreja... Não pensa que a pessoa aceita Jesus e vive no mar de rosas. Ele vai passar por aflições, tentações, tribulações, perseguições, mas a todos vai suportar, porque Cristo está com ele e vai dar condições, ou a ela, para que suporte aquilo, né? Agora, quem não está com Cristo, passa também por tribulações, perseguições, aflições, tentações, e não tendo Cristo, muitos suicidam-se, muitos ficam com problema doente, enfraquecido e sem esperança, e acabam até sofrendo consequências graves, né? Nós vamos ter problema, porque nós estamos aqui num lugar que nós lemos lá em Hebreus, que aqui nós não temos uma morada permanente, mas aguardamos a vindoura. E Paulo, ele diz aqui, incessantemente faço menção de vós, né? 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ir convosco. Paulo queria ir lá, em Roma, compartilhar com eles, lá, estar com eles, né? Estar com eles. 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Ele queria fazer, né, um intercâmbio da fé, levar lá os dons espirituais, que ele tinha todos os dons, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de operação de maravilhas, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, enfim, esses dons ele queria compartilhar lá para edificação, para fortalecimento espiritual da igreja, né? Que a igreja sempre, a igreja de Deus, a igreja dedicada, ela sempre vai estar enfrentando lutas, dificuldades, porque o inimigo interpõe-se, né, à frente da igreja, mas a igreja, ela é vencedora em Cristo Jesus. Ela é vencedora em Cristo Jesus. Desculpe-me, mas faz parte, deixa aí. Mais uma vez, desculpe. 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Ele teve impedimento, alguma coisa impedia Paulo de ir lá, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Quer dizer, ele é devedor, quer dizer, ele tinha compromisso, ele tinha essa dívida de pregar tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, né? E queria ir lá anunciar o evangelho, as boas notícias a respeito de Jesus lá em Roma. 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, não tem que se envergonhar do evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação do que crê. Então tem essa condição de crer. Se a pessoa não crê, ele não vai alcançar, não vai alcançar. 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Né? Eu já falei aqui que lá em Abacuque 2,4, aqui em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, lá em Hebreus 10,38, está escrito que o justo vive pela fé, a gente vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Fé não é com explicação, fé não é com exemplificação. Não, a fé é a pessoa crer. E para ter fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos 10,17. Nós vamos ver aqui em Romanos 10,17. Então, precisa ler a palavra de Deus e ter uma experiência do poder de Deus na vida. Aí sim que a fé é gerada. Aí, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O justo vive pela fé. 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Deus se ira sobre a impiedade, sobre a vida ímpia, a vida em pecado, a injustiça dos homens. É muita injustiça na terra, né? Por isso que existe tanta desigualdade, tanto desentendimento. É por falta do amor, é por falta do perdão, é por falta da humildade, é por falta da santificação, é por falta da compreensão, é por falta de respeitar os mandamentos do Senhor. Não é verdade? Então, nós precisamos de estar com isso. Olha, amor, fé, humildade, conhecer a salvação, ter perdão, saber perdoar. Nós só vamos perdoar quem erra. A gente não perdoa quem não erra. Então, esse é um ledo engano de muitas pessoas. Mas não sei o quê. Não, aquela pessoa, mas aquela pessoa é muito difícil. Então você perdoa. Perdoa, tem que perdoar. Jesus perdoou. Estevão perdoou aqueles que o apedrejavam. Jesus pediu, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que estavam matando. Eu não estou nem matando você, nem você está me matando, mas às vezes nós não nos perdoamos. O perdão é importante demais. O perdão é manifestação do amor. Deus quer que nós façamos assim, que nos amemos. Se nós não tivermos amor um pelos outros, chamando de irmão, Pai do Senhor, irmão, não sei o quê, mas fura o olho, né? Eu repito aqui, eu já devo ter falado, não quer que tenha 2 olhos só não, tem uns 6, que só 2 para furar é pouco. Negocia com o irmão, dá uma furada de olho e quase mata. Meus irmãos, isso aí não é irmão, não. Para com isso. Então, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão cridas para que eles fiquem inexcusáveis. Olha bem,
Aqui o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Gente, a gente vê aí as grandes florestas, os animais, tudo que tem na terra, tudo que tem no mar, a vastidão do mar, a vastidão do céu, do universo. A pessoa vê isso aí e duvida que existe um Criador. Ah, para com isso. Ele diz aqui, ó, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é sem desculpa. Não vai ter desculpa, mas eu não crio por causa disso, por causa daquilo. Mas está na cara aí, ó. Quem que faz uma planta dessa aqui, ó? Isso aqui é de verdade. Quem que faz isso? Quem que faz essa aqui, ó? Já está brotando mais, olha aqui. Quem que faz uma coisa dessa? Está lá no coqueiro. Quem que faz? Isso aqui é Deus manifestando o poder dele, as coisas criadas. Você pode até não querer ser seguidor dele, mas dizer que quem que fez isso? O homem faz uma coisa assim? Faz nada, faz de plástico parecido, e ainda faz de coisa que ele pega na natureza, e ele não consegue fazer a matéria-prima. Tá bom? E essas pessoas não têm desculpa. Mas não pregaram para o índio, mas o índio viu a criação. Tanto é que o índio diz que tem Tupã. Tupã tem um Deus, ele sabe que tem um Deus, ele sabe que tem quem criou aquilo tudo. Ele sabe. 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que geralmente a pessoa sábia é que não crê. É que ela é sábia. Infelizmente, eu também fui assim. Mas uma hora Deus abriu os meus olhos, mas é porque eu dei oportunidade. Eu cedi, eu tive desprendimento. A gente tem que olhar e entender. Tem gente que tem que olhar e tem que entender. Isso aí também fala da gratidão. A gratidão, Deus quer que nós pratiquemos a gratidão. Nós temos que ser gratos a coisas que acontecem na vida da gente, que a gente vê que aquilo não aconteceu por acaso. Então, foi Deus. Quantos livramentos Deus dá para nós? Quantos? Em rodovias, em situações, em doenças, em situações das mais adversas. E nós não somos gratos. Olha, é coisa muito... A gente vai aprendendo, lendo a Bíblia, né? E no coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles pegaram Deus, como eles não sabiam como que Deus é, eles fizeram a semelhança de homem, um homem, para dizer que era um Deus, aves, quadrúpedes, répteis, enfim. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus puniu com isso aqui, ó. Ele deixou com as vontades, os desejos de seus corações, Deus os entregou à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha, gente, dá mais valor à criatura do que o Criador, né? Eles lá no deserto, em Êxodo, eles fizeram uma imagem de um bezerro de ouro, para dizer que era o Deus dele, um Deus que eles fizeram com as mãos deles. Meu Deus, mas nós temos que ter uma vigilância. 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nós temos que ter cuidado de não nos importarmos, de ter conhecimento de Deus. Não é saber que Deus existe só, não. Não é? Lá em Tiago 2,19 diz: crees que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Tem que crer, mas crer como Deus verdadeiro e procurar conhecê-lo melhor. Então está aqui, não é? E não se importaram de ter conhecimento de Deus, diz o versículo 28, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32, os quais, não conhecendo a justiça de Deus, abre parênteses, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, fecha parênteses, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Então aqui, ele deu vários aqui, fala de iniquidade, de mal, prostituição, de malícia, maldade, avareza, amor ao dinheiro, tem o dinheiro como um Deus. Isso, a avareza é considerado como idolatria. A pessoa priva-se daquilo. Eu conheci um fazendeiro que ele ia de ônibus para a fazenda dele, depois chegava na cidade, pegava um Fusca velho, um homem que tinha mais de 300 alqueires de fazer coisa, e vivia esmulambento, vivia mal, tinha bastante gado. Um dia ele desapareceu, o corpo dele foi encontrado dentro de um poço da fazenda. Olha o fim dele. Por quê? Por causa da avareza, a maldade. Tem gente que quer o mal do outro, até dentro da igreja. Quer o mal do outro, cheio de inveja, com homicídio, com contenda. Contenda não é briga só, não. Contenda é disputa, com engano, né? Tem mentira, tem gente que sobe no púlpito e fala mentira. Tem coragem demais uma pessoa dessa, é porque não conhece Deus. A gente vai conhecendo Deus, vai sabendo que Deus pune mesmo. Agora, ele não pune naquela hora, não. Ele pune na hora que ele quer. Pode ser agora, pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Deus não tem problema com o tempo. Então, ele pune. Mas tem o engano, tem a malignidade, a maldade mesmo. Pior do que a maldade, é maligno. Murmuradores. Murmurar não é só reclamar, não. Eu posso reclamar que a comida está insossa, está salgada, né? Agora, murmurar foi o povo do Egito, que Deus fez todas aquelas maravilhas para que eles fossem libertados de um cativeiro de 430 anos, e eles viram o Mar Vermelho abrir, fora aquelas 10 pragas que Deus jogou sobre o Egito, e viu o faraó, que era o homem mais poderoso da terra, o governante, libertar o povo e entregar coisas para ele, ouro, prata, pedras preciosas, mas sai, tira esse povo daqui que eu não aguento mais. E o Mar Vermelho ser aberto para eles atravessarem, e Faraó morrer com os soldados lá, o exército. Viu maravilhas lá no deserto, o deserto que varia a temperatura, de dia é extremamente quente, à noite extremamente frio, mas tinha uma nuvem dando sombra para eles de dia, e uma coluna de fogo na nuvem aquecendo o povo. Não faltou comida, não faltou água, não faltou nada, nem roupa.
E o povo não estava achando bom. Agora, quando a coisa não está boa, eu posso reclamar. Agora, eu não posso reclamar do que está indo certinho. Né? Nós temos que reclamar. Compra um objeto no lugar. Não é todo culto que é um culto maravilhoso. Nós vamos lá para ouvir falar de Deus e a pessoa começa a falar da vida dela. Fala que foi para o céu, tudo bem. Mas ela tinha que falar da Bíblia. Né? Só subiu ao céu aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Está em João 3,13. Aí depois fala que foi em inferno. Eu quero lá saber se a pessoa foi em inferno, gente. Eu não quero nada com o inferno, não. Para lá é que eu não quero ir mesmo. Mas não é porque eu não quero ir para lá, porque eu quero viver com Jesus, eu não quero ir para o inferno. Agora a pessoa vai lá e fala um monte de coisas. E aí se eu reclamo se é ruim? Não. Não. Quem quiser, bom não tem ninguém, mas quem quiser andar certinho, tem que fazer um esforço grande. Para fazer as coisas erradas é mais fácil. É que faz de qualquer jeito. Mas para fazer certinho, tem que fazer da maneira correta. Senão não dá certo. O caminho mais certo da coisa dar certa é fazer da maneira certa. Mas tudo bem. E diz aqui, detratores, que distratam as pessoas, desvalorizam, acham que são mais do que os outros. Eu sou o que mais do que o outro? O que você é mais do que eu, rapaz? Você não leu o Salmo 8, não? O que é o homem mortal para que dele se lembre? Nós somos pó. Nós somos pó. Jesus falou, Deus falou para Jesus, falou para o filho, falou para Adão, você é pó e vai voltar para o pó. Nós não somos nada não, ficamos doentes, sofremos, né? Oramos, pedimos a Deus para nos curar. Tem gente que não quer ir no médico, acha que não precisa ir no médico, acaba indo no médico. Acaba indo no médico, porque Jesus falou em Mateus 9,12, que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então tem que ir pedir que quem cura é Deus. No fim, quem cura é Deus, desde uma febre até a doença mais maligna. Mas Ele cura se Ele quiser curar. Se Ele não quiser curar, se Ele permitir que a pessoa passe por aquilo e vá morrer, Ele sabe todas as coisas. Tem soberba, a pessoa soberba. A pessoa acha que faz. Que engano, pessoas assim, presunçosas, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães, tolos, diz no 31, nécios, infiéis nos contratos, pessoas que não são firmes no que falam e no que fazem, sem afeição natural, irreconciliáveis. Não, comigo não tem jeito, eu não me reconcilio, mas nunca leu. 2 Coríntios 5,8. Isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e deu-nos o ministério da reconciliação. Por isso que lá em João 15,16 diz, não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Por quê? Porque a reconciliação partiu dele. O homem não procurou pedir perdão a Deus, não. Mas Deus veio oferecer o perdão. E há pessoas irreconciliáveis que não querem o perdão, não querem nada com Deus. Pessoas sem misericórdia, não tem dó de ninguém, de ver a pessoa, às vezes, passando, né? Meus irmãos, a Bíblia é bem clara, lá em Números fala que o dinheiro dos dízimos era para os levitas, mas era também para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros comerem. Em todas as Bíblias, diferente de português, em português fala mantimento, mas as pessoas mais velhas sabem, para que haja mantimento. Mantimento é comida.
Na Bíblia em inglês fala food, que é comida. Na espanhol fala comida. Em francês fala comida. Na italiano fala comida. Na alemã fala comida. Haja comida. Tem irmão nosso. Nós damos dízimos e oferta. Tem irmão nosso passando fome. Tem irmão nosso que não tem uma roupa para vestir. Tem um irmão nosso que não tem direito de ter uma luz na casa dele, porque não tem direito para pagar. A água é cortada. Meus irmãos, como é que nós vamos chamar de irmão? Vamos ver uma coisa dessa, não vamos fazer nada. Mas temos que fazer através da igreja, porque há uma convergência dos recursos para a igreja. Meus irmãos, que nós nos reconciliemos, porque Ele ofereceu para nós o ministério da reconciliação. Leia 2 Coríntios 5, 17 e 18. No 18 fala da reconciliação. Amém.